O capeta em forma de tijolinho seria mesmo se não fosse uma lenda do judaísmo, quando um líder religioso invoca um homem de barro para poder defender a sua comunidade de ataques antissemitas. Esse mesmo tema foi abordado pelo primeiro filme considerado de terror, de monstro, né, chamado O Golem, de 1915, um filme alemão, eu acredito, né, que virou uma trilogia lá na década de 20, mais ou menos. Mas esse novo filme, chamado A Lenda de Golem, que estreou sim nos cinemas brasileiros, em poucas salas, eu confesso, assim, não foi tão fácil achar ele passando por aí. Ele acaba seguindo por esse tipo de terror mais contemporâneo, com uma pegada mais americana, comercial mesmo, apesar do filme ser israelense e os atores também. Eu queria destacar logo que, apesar do baixíssimo orçamento dessa produção e essa caracterização que lembra muito uma novela da Record, houve sim um comprometimento do elenco de tentar contar essa história da melhor forma possível, então as atuações são realmente muito boas. A história é contada do ponto de vista de uma mulher nessa sociedade machista, né, religiosa e tal, que tá tentando manter o seu casamento e superar a trágica morte do filho dela. Essa abordagem é muito importante porque consegue passar muito bem o papel super reprimido da mulher dentro dessa sociedade religiosa nessa época, onde apenas os homens tinham acesso à leitura, conhecimento e rezas superiores que as mulheres não tinham acesso. E com a morte do filho, essa protagonista, ela começa a questionar esses valores nessa comunidade, ela começa a não aceitar muito bem essas regras e começa a se esgueirar aí para tentar conseguir mais conhecimento e entender o que os homens estão tramando. É exatamente nesse momento que o vilarejo que eles vivem é invadido por homens pagãos, homens maus, de fora, né, de uma outra comunidade, liderados por um vilão com um carão muito eficiente, muita cara de vilão mesmo, que tá buscando a cura da peste pra sua filha, que tá morrendo, né? E eles estão tentando entender como é que aquele vilarejo judeu religioso não fica doente e todo mundo em volta tá ficando doente, né? Esse é o grande questionamento. Será a peste? Será o castigo divino, etc? Então esse bando de bárbaros vai lá e fala que se a filha dele não for curada, né, nos próximos dias, todo o vilarejo vai morrer e vai sofrer na mão dessa galera. Com essa complicação extra, a nossa protagonista toma a frente da situação e questiona os homens se eles não deveriam tentar aí evocar um homem de barro, né, um golem, para poder proteger aquela comunidade, né, da galera má que acabou surgindo, como eles já fizeram no passado. Só que, obviamente, o ancião fala que é muito perigoso você evocar um golem, porque ele não é exatamente uma criatura boa ou ruim, né, ele não pode ser controlado direito, e isso poderia trazer consequências graves. Mas, apesar desses avisos, a mulher sente que existe essa opressão, né, tanto de fora quanto interna, então ela resolve tomar por si própria essa missão de construir esse tijolinho profano aí com alma bizarra, se é o capeta, se não é. Ela pega todos aqueles livros religiosos que ela conseguiu mais ou menos contrabandear para dentro da casa dela, faz uma grande palavra cruzada ali, ligando vários livros, e encontra o nome secreto de Deus, que ela bota num papelzinho e faz o bonequinho de barro ali para virar realmente o golem. E no dia seguinte a gente tem a grande surpresa, porque realmente temos aí um golem, só que no formato de uma criança, muito parecida com o filho dela que morreu recentemente. E daí em diante o filme se desenvolve dentro desse suspense sobre como o golem vai se comportar, indo pro bem ou para o mal, causando coisas ali estranhas, coisas fora de controle ou dentro do controle, você não sabe até onde é o limite do poder desse golem, e também o suspense sobre se a filha desse vilão vai ser curada ou não, né? O que vai acontecer nessas duas frentes de conflito sobre o que vai acontecer com esse vilarejo. A história é até bastante previsível, só que eu gostei muito porque eles estenderam um pouco mais a história depois da resolução para trazer as consequências das decisões dessa mulher, além, é claro, da gente se divertir um pouco com algumas cenas clássicas aí de terror e bem violentas. A única coisa que realmente me incomodou foi na reta final, onde eles dão uma estendida no drama para poder capitalizar tudo que foi passado no filme, a mensagem, com algumas cenas em câmera lenta, etc. E eu acho que pra mim foi um pouco excessivo, foi um pouco demais, quando o filme poderia ter acabado um pouco antes. A Lenda de Golem é um filme interessante, apesar de não trazer realmente nada de novidade, além da produção israelense e essa temática judaica, né, da lenda do folclore judaico. O que é bem interessante de assistir, porque a gente não tem muitas produções dentro dessa temática aí no terror. Eu só não acho que seja um filme que precise ser visto no cinema, né, talvez num dia mais baratinho e tal, senão você espera realmente ele sair em vídeo on demand, né, em streaming, porque não é um filme que traz muita coisa, não aproveita tanto o formato do cinema, e a distribuição dele foi bem limitada, não é todo lugar que tá passando ele. A minha nota para A Lenda de Golem é 6,5 de 10. Eu queria agradecer demais sempre os apoiadores, né, a gente tá preparando um vídeo para amanhã que é baseado numa sugestão de um dos nossos apoiadores
seguidores. E se você tá curioso com as outras recompensas, dá uma olhada aqui nesse link, no Apoia-se. Realmente toda a ajuda que a galera tá dando, tá ajudando a gente demais, é mega importante pra gente continuar fazendo o conteúdo e produzir cada vez mais. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Scon e até o próximo vídeo da Hora do Terror. Valeu!